Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento de palavra do Senhor para a sua vida. E o tema de hoje é o seguinte: como ser mais focado em Deus? Exatamente, pastor, como é que eu posso ser mais focado em Deus? Eu tenho 10 chaves hoje, exatamente, 10 passos, 10 chaves de sabedoria para você focar em Deus todos os dias. Pastor, eu preciso saber quais são essas chaves, quais são esses passos. Fica comigo porque você vai aprender muito aqui hoje no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário e eu quero começar lendo a palavra do Senhor. Isaías capítulo 26 e o versículo 3 diz assim: Tu guardarás em perfeita paz. Olha só, gente, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, gente, hoje eu escrevi aqui 10 passos, 10 chaves de sabedoria de Deus para a sua vida, para você realmente ter uma vida mais focada em Deus. Eu coloquei aqui no nível certo, aonde todos eles são importantes. Não significa que o primeiro é melhor que o segundo, o terceiro, até o 10º. Não. Todos eles estão no mesmo nível de importância. Portanto, é muito importante que você fica comigo até o final para você receber tudo aquilo que o Senhor vai falar com você hoje, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero começar dizendo o seguinte: a grande verdade é que vivemos em um tempo em que realmente, olha, manter o foco em Deus é um desafio, gente, é um desafio. O barulho do mundo, né? O mundo faz muito barulho, né? Os compromissos diários, as distrações digitais, exatamente, né? E até mesmo as pressões emocionais podem nos afastar daquilo que é mais importante, que é o que, pastor? É a nossa conexão, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus. É exatamente isso. Nós estamos vivendo nesse mundo tão acelerado e ao mesmo tempo, certo, nos afastando a cada dia daquilo que é o essencial para a nossa vida, que é a presença de Deus. Mas hoje eu vou deixar aqui para você essas 10 chaves, esses 10 passos para você ser mais focado em Deus. Então eu vou começar dizendo o seguinte: a primeira chave é essa aqui. Olha, entenda o que significa focar em Deus. Tudo começa quando a gente entende o que significa. Sabe, gente, quando você começa ali a origem, a raiz do que é focar em Deus, quando você entende isso aqui, é o grande primeiro passo. E eu vou dizer para você aqui o que significa então focar em Deus. Vamos lá. Focar em Deus, gente, vai além de frequentar uma igreja, vai além disso. Ou até mesmo, né, aquela pessoa que ora antes da refeição, antes de dormir, vai além disso. Vai além disso. Focar em Deus é uma atitude constante de um coração que coloca Deus no centro das suas escolhas, dos seus pensamentos e das suas ações. Isso realmente é focar em Deus. É quando você busca alinhar a tua vida segundo a vontade de Deus. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se, olha só, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente vê isso, por exemplo, na vida de Marta e de Maria. No livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, nós temos uma história muito conhecida, que enquanto Marta se preocupava com as tarefas do dia a dia, não é assim que às vezes a gente é?
A gente já amanhece preocupado com as coisas. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que resolver isso, tenho que ir não sei aonde, tenho que ligar não sei para quem, Olha, escute, a Bíblia está dizendo, Marta se preocupava com muitas coisas, com muitas tarefas. Porém, Maria escolheu a melhor parte. E a Bíblia diz que Jesus foi que disse, esta não lhe será tirada. Por quê? Porque Maria estava aos pés do Senhor. Focar em Deus é fazer como Maria, sabe, gente? É priorizar o essencial. Às vezes a gente amanhece o dia, a gente nem sequer tira um tempinho, nem sequer 5 minutos, 10 minutinhos para meditar na palavra, na oração, sabe? Por isso que eu quero deixar aqui algumas lições também para te ajudar. Como é que eu posso, pastor, então mudar isso na minha vida? Você tem que iniciar o seu dia. A primeira lição que eu vou te dar, escute, você vai aprender muito aqui. Fica comigo, olha. A primeira lição, inicie o seu dia com oração. A primeira coisa, gente, é a oração. A segunda coisa, a leitura bíblica. Mesmo que seja poucos minutos, faça isso. Você vai ver uma diferença na sua vida. A segunda coisa que você tem que fazer, a segunda lição, diga não. Não ao que, pastor? Aquilo que é bom e que muitas vezes te dá prazer, mas te afasta de Deus. Diga sim para o essencial. O que é o essencial? A presença de Deus na sua vida. Todos os dias. Isso eu estou falando de uma vida diária. Tá vendo que focar em Deus não significa somente frequentar uma igreja, não significa somente orar na hora das refeições antes de dormir, alguma coisa. Não, gente, é muito mais do que isso. É trazer Deus para o centro da nossa vida, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então essa aqui é a primeira chave, o primeiro passo que você tem que dar para você focar em Deus todos os dias. A segunda chave que eu quero deixar, o segundo passo, isso aqui é muito importante. Avalie onde está o seu coração. Como assim, pastor? Avalie. Onde está o teu coração? Sabe, gente, Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus ele foi muito direto, mas muito direto. Ele disse assim, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que Jesus quis dizer com isso, pastor? Ele quis dizer o seguinte, que aquilo que mais ocupa os seus pensamentos, a tua mente, isso mostra onde está o seu foco. Aquilo que domina o teu coração, sabe? A tua mente. Isso está mostrando realmente aonde está o seu foco. A Bíblia nos mostra a vida de Salomão. Salomão começou a sua caminhada com muito temor, não é verdade? É verdade, Ele começou com muito temor a Deus, com muita sabedoria divina, mas, todavia, a Bíblia nos mostra, gente, que aos poucos ele foi deixando o seu coração se inclinar para outros deuses, a qual lhe levou a desviar-se da vontade de Deus. Você pode ver isso lá no livro de 1 Reis, capítulo 11. Você vai ver o coração de Salomão, que era tão temente a Deus, que tinha uma sabedoria, mas que aos poucos ele foi deixando, olha só, o seu coração, ele foi permitindo entrar outros deuses. Por isso, se você quer focar em Deus, não é isso que você quer? Pastor, é isso que eu quero. Então lembre-se do que Jesus falou. Eu vou repetir para você. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então o segundo passo que você tem que fazer é isso. Avalie como está o seu coração hoje. E eu vou te dar aqui 2 lições práticas para você fazer isso. Como é que você pode fazer isso? Primeiro, reflita diariamente. O que tem roubado o meu foco de Deus? Sabe, pare hoje um pouco e pense. Realmente o que tem roubado o meu foco de Deus? Segunda coisa que você vai fazer, depois que você identificar o que eu tenho que fazer, você tem que fazer um jejum.
Um jejum, pastor, você tem que fazer um jejum. Um jejum de tudo aquilo que está ocupando o teu coração. E dizer, Senhor, me liberta disso aqui, Senhor. Eu preciso ser livre. Isso não pode ocupar o meu coração, Senhor. O que precisa ocupar o meu coração é a tua presença. E isso está tirando a primazia, o primeiro lugar e a centralidade do Senhor na minha vida. Além de você fazer isso, gente, orar, ler a palavra, fazer essa pergunta, o que está roubando o meu foco, você tem que fazer isso e fazer com jejum. Porque tem coisas, foi Jesus que disse, que só sai com jejum e com oração. Você quer ver a terceira chave que eu quero deixar, o terceiro passo? Pastor, como é que eu posso ser mais focado em Deus? Pratique a presença de Deus no cotidiano da sua vida. Como assim? Eu explico. A presença de Deus, sabe, gente, ela não se limita a um templo, a um culto. Deus está conosco em todo lugar, em todos os momentos. Por isso que a chave é essa, pratique, é praticar, é viver a presença de Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia. Tem gente que ele pensa, ele imagina que Deus só está ali no templo, só no domingo, só no culto. Não, gente, Deus está conosco em todo lugar e em todos os momentos. Olha o que diz o Salmo 16, versículo 8. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Vou repetir. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, a minha alma direita, não serei abalado. Com Ele, a minha direita, eu não serei abalado. Olha que palavra poderosa, gente. A gente vê isso na vida de Davi. Davi tinha muitas responsabilidades. E ele que fala esse salmo aqui. Mas não era porque ele tinha muitas responsabilidades que ele não mantinha a sua mente no Senhor, que ele não tinha uma vida de oração, que ele não buscava a orientação do Senhor na sua vida, que ele não praticava constantemente a presença de Deus. E essa prática diária era o grande segredo de Davi manter o seu foco em Deus. Pastor, é que a minha vida é muito corrida, pastor, não é fácil. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te dar 2 lições como você pode fazer isso. Você fazer o seu culto diante do Senhor todos os dias. Exatamente, fazer o meu culto é você e Deus. Você fazer um culto, você e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como, pastor? Você pode fazer assim. Fale com Deus enquanto você está dirigindo. Você não está indo para o seu trabalho? Quantas pessoas me escutam quando está indo para o trabalho? Depois que você me escutar, você pode fazer o seu culto, orar, falar com Deus. Sabe, gente, enquanto você está indo para a faculdade, você pode, sabe, enquanto você está dirigindo, fazer esse culto. Enquanto você que está em casa às vezes, está lavando a louça, está varrendo a casa, você pode fazer isso, fazer o seu culto. Aprenda essa lição. A segunda lição, transforme essas tarefas comuns em momento de adoração. Como Deus vai se manifestar na sua vida quando você fizer isso em nome do Senhor Jesus. O quarto passo, a quarta chave, crie uma rotina espiritual sólida. Exatamente. É preciso criar uma rotina. Grava isso, a palavra rotina. Uma rotina espiritual sólida, ou seja, firme. Esse é o quarto passo. O que significa isso, pastor? Eu explico para você. O foco, ele precisa de disciplina, gente. Uma vida espiritual saudável é uma vida que se desenvolve com constância. Vou repetir para você. Uma vida espiritual saudável. Você quer ter saúde na sua vida espiritual? Você precisa ter constância. E constância vem através de uma disciplina. Você quer ver quais são os elementos? Deixa eu listar aqui para você, bem rápido aqui, 5, pelo menos aqui, 5 elementos de
de uma boa rotina espiritual. Você quer realmente crescer na sua vida espiritual? Você quer focar em Deus? Eu quero. Então, primeira coisa aqui, primeiro elemento de uma boa rotina espiritual, leitura bíblica diária, com meditações e anotação. Não é só ler, é preciso meditar, é preciso anotar. Segundo, oração intencional. Exatamente, sabe? Ter a intenção, ter intencionalidade na sua oração. Pode ser intercessão, pode ser confissão, pode ser com louvor, com adoração, sabe, gente? Oração intencional. Orar todos os dias, não como sentido de obrigação, mas como um sentido de gratidão. Você quer ver a terceira coisa, o terceiro elemento? Jejuar, como eu acabei de falar, jejum regular. É preciso, é necessário. Um quarto elemento, silêncio devocional. Exatamente, como assim, pastor? Você tem aquele momento, sabe, para ouvir a voz de Deus. Só você e Deus. Lá no seu quarto, lá naquele cantinho, aí no carro, só você e Deus. Tem esse silêncio devocional com Deus. Você quer ver o quinto elemento? Diário de oração. Todas as vezes que Deus te responder, escreva. Olha, eu orei por tal coisa e Deus respondeu. Eu orei por tal coisa. Gente, isso é muito lindo, gente. Isso é poderoso demais. A gente vê isso, por exemplo, na vida de Daniel, né? Daniel, capítulo 6, versículo 10, nos mostra que Deus, gente, Daniel, melhor dizendo, era um homem, um jovem de oração. Mesmo em uma terra estrangeira, sobre as ameaças, os perigos, Daniel mantinha a sua rotina de oração com Deus, sabe, gente? Nada tirava o foco de Daniel em Deus. O seu foco era inabalável, intocável, gente. E qual foi o resultado disso? Olha só, o Senhor o levou a ser exaltado em uma geração e no meio de uma nação pagã. Exatamente isso, porque ele tinha rotina com Deus. O quinto passo que eu quero deixar hoje aqui para você: elimine as distrações. Exatamente, elimine as distrações e gerencie o excesso de informação. Exatamente isso, elimine as distrações. Cuidado com as distrações. Comece a gerenciar o excesso de informação que você está tendo. Eu explico isso para você, sabe? Você já percebeu? Fica comigo aqui. Você já percebeu quanto tempo perdemos com as distrações, gente? Com a internet, muitas vezes. Com as notificações das redes sociais. Gente, cuidado. Isso são armadilhas modernas para minar. Escuta isso. Isso está minando a nossa atenção espiritual. Sabe, gente, a gente vê isso na vida de Pedro, um exemplo bíblico, né? Em Mateus capítulo 14, do versículo 28 ao 31, diz que Pedro estava andando sobre as águas, no sobrenatural, vivendo uma vida sobrenatural. É isso que estava acontecendo, enquanto ele estava olhando para Jesus. Agora, a partir do momento que ele se distraiu com o vento e com as ondas, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Por isso, cuidado, exatamente, cuidado com as distrações, cuidado com o excesso de informação. Isso está roubando o teu momento com Deus. Por isso eu quero deixar aqui 3 lições importantes para você. Como é que eu posso, pastor, combater isso na minha vida? Primeiro, estabeleça horários offline. Exatamente, como assim? Você tem que estar offline. Você não está online o dia todo. Como assim, pastor? Exatamente, você não pode estar online o dia todo. Você tem que ter um momento offline. Esse momento é o teu momento com Deus. Segundo, desinstale aplicativos desnecessários. Desinstale aplicativos desnecessários. Coisas que não estão agregando valor. Desinstale esse aplicativo. Isso está roubando a centralidade e o foco de Deus, que é para você ter em Deus na sua vida. E a terceira, pastor, use a tecnologia a seu favor. Então, aquele aplicativo que é desnecessário, use o aplicativo que é a seu favor.
como, por exemplo, aplicativos de leitura bíblica, devocionais como esse aqui que você está recebendo, uma palavra do Senhor, louvor, músicas cristãs. Exatamente. Isso vai te ajudar a você manter o foco em Deus, eliminar as distrações e gerenciar o excesso de informação. O sexto passo que eu quero deixar para você: ande com pessoas que te aproximam de Deus. Gente, isso aqui é muito importante. Eu selecionei aqui, realmente é uma lista para você. Eu sei que quem me acompanha aqui todos os dias vai passar um pouquinho do tempo que geralmente a gente conversa aqui. Mas fica comigo, porque isso é muito importante para a sua vida. Ande com pessoas que te aproximam de Deus. As companhias moldam o nosso caráter, gente, e o nosso foco espiritual. Pode anotar o que eu estou falando, eu vou até repetir. As tuas companhias moldam, sim, o teu caráter e o teu foco espiritual. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Tá vendo? O companheiro dos tolos é quem anda com um tolo, sofrerá aflição. E quem anda com sábio, ou seja, com quem anda com pessoas espirituais e que tem sabedoria, será sábio. É o que a Bíblia está nos mostrando. Nós temos um exemplo bíblico aqui de Paulo e Timóteo. Paulo investiu em Timóteo com discipulado, com amizade e com encorajamento. Exatamente isso. Timóteo se tornou um líder fiel, focado na obra de Deus. Sabe por quê? Porque ele andava com o apóstolo Paulo, um homem sábio. Por isso que é importante 3 coisas você fazer na sua vida. Você quer realmente estar focado em Deus, gente? Aprenda isso aqui. Andar com pessoas que te aproximam de Deus, eu vou ser mais prático para você. Eu te mostrei no livro de Provérbios um texto, eu estou mostrando para você um exemplo bíblico de Paulo e Timóteo, e eu ainda vou te dar mais 3 lições aqui nesse ponto. Você quer realmente fazer uma mudança, transformar aí essa situação que você está vivendo? Faça o seguinte, olha, esteja em comunhão com crentes, ou com cristãos, assim podemos dizer, com pessoas que realmente são maduros espiritualmente. Maturidade. Pastor, como é que eu posso avaliar um cristão maduro ou um cristão que tem maturidade? Grava isso e anota e leva para o resto da tua vida. Não é pelos dons que você vai avaliar. Você vai avaliar pelo fruto. Não é o que a pessoa diz, é o que a pessoa é. Não é a beleza da árvore, é o fruto que essa árvore produz. Portanto, se você realmente, e eu estou dizendo que esse 6º passo é importante, andar com pessoas que te aproximam de Deus, ande com cristãos maduros. E maduros no sentido de maturidade é o fruto que ela produz, ou seja, é o seu testemunho de vida. Em segundo lugar, participe de pequenos grupos. Existem grupos familiares, grupos de célula, grupos de oração. Participe da sua igreja. Isso te ajuda a você sempre estar envolvido com pessoas que estão na mesma fé, nos mesmos pensamentos. Não significa que não são pessoas que não têm problemas. Não significa que não são pessoas que não têm adversidade. E não significa que são pessoas que não têm nenhum defeito. Mas significa pessoas que têm pelo menos a mesma finalidade, o mesmo foco e o mesmo objetivo. Isso é muito importante. Em terceiro lugar, encontre um mentor ou uma mentora espiritual. Quem é essa pessoa? É aquela pessoa que vai te direcionar, aquela pessoa que vai te instruir. Isso é muito importante para a sua vida. Terceira chave que eu quero deixar, terceiro passo, isso aqui é muito importante. Alinhe seus objetivos pessoais com o reino de Deus. Alinhe. Exatamente. É preciso alinhar os seus objetivos. Sabe? Os teus planos, gente, grava isso. Você não pode, sabe, gente, ter o teu plano, o teu propósito, os teus objetivos, os teus sonhos, eles não
podem estar desalinhados com o reino de Deus. Gente, isso não pode acontecer. Eu vejo muito isso, gente. Eu vejo muito isso. Sabe, cuidado. Você tem objetivos pessoais, sonhos, metas, mas está fora. O reino de Deus está fora. Deus não está como prioridade nos teus objetivos. Isso é sabe, gente, você precisa corrigir isso na sua vida, e urgente. Se você quer focar em Deus, você precisa alinhar os seus objetivos pessoais com o reino de Deus. Muitas vezes nós vivemos dividido entre nossos sonhos e o chamado de Deus. Não é assim? A gente fica dividido entre os nossos sonhos e o chamado de Deus. Mas quando os nossos sonhos glorificam o Senhor, então o foco se torna natural, gente. Você tem um sonho, mas Deus não faz parte dele. Você já percebeu? Ele não está em lugar nenhum nisso. Mas se ele faz parte do teu sonho, então ele vai glorificar o Senhor, o teu sonho. E quando o teu sonho glorifica o Senhor, o foco em Deus torna-se natural, não é nada forçado. Torna-se natural. É o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que eu vejo é que muita gente busca em primeiro lugar suas coisas e quer que o Senhor acrescente todas elas. Não funciona, o texto é claro. Jesus disse: busque primeiro o meu reino, busque primeiro a mim, busque em primeiro lugar ao Senhor, o primeiro foco da sua vida, do seu dia, do seu mês, da sua semana, do seu ano, exatamente, da tua existência, é o Senhor. E todas as coisas, aí sim, lhe serão acrescentadas. Você vê isso na vida de Josué. Josué guiou o povo com firmeza, com coragem, com obediência, sempre lembrando, gente. E é lindo isso, porque em Josué, capítulo 24, versículo 15, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Era um homem que tinha firmeza, era um homem que tinha foco em Deus, exatamente. Toda a sua vida, toda a sua luta, tudo que ele enfrentou com Moisés, e depois da morte de Moisés só tinha um foco. O seu foco era o reino de Deus. Por isso eu quero te ajudar. Duas lições que eu vou deixar para você. Pastor, estou passando por isso. Pastor, como é que eu posso realmente ter os meus objetivos, né? Os meus sonhos realmente alinhados, pastor? Ah, Senhor, como o Senhor está falando comigo? Escute, eu vou lhe falar. Primeira lição: escreva suas metas. Como assim? Escreva suas metas e pergunte. A pergunta é o seguinte: o meu sonho glorifica a Deus? A minha meta glorifica a Deus? O meu objetivo que eu realmente estou colocando diante do Senhor glorifica a Deus? Eu vou ter mais tempo para Deus? Isso é muito importante. Segunda lição: consagre os seus planos ao Senhor. É preciso consagrar. Tem gente que tem um plano, que tem uma meta, que tem um objetivo, mas não consagra. E como é que eu consagro, pastor? É através da oração. Antes de agir, você precisa orar. Antes de agir, você precisa falar com Deus. Olha que palavra poderosa, gente. Oitavo passo, oitava chave de sabedoria: sirva a Deus com os dons que Ele te deu. Exatamente isso. Quando você serve, exatamente, seu coração se volta naturalmente para o Senhor, sabe? Quando você serve a Deus com os teus dons, sabe? O serviço espiritual, ele vai tirar o egoísmo e nos aproximar do propósito de Deus. Sirva a Deus com seus bens, sirva a Deus com seus dons também. Isso é muito importante. A Bíblia nos mostra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 36, a vida de Dorcas. Dorcas era conhecida por suas boas obras, exatamente, em ajudar os
pobres. Sabe, gente, o seu serviço simples transformava a vida de muitas pessoas. Faça isso. Sirva a Deus com seus dons, com aquilo que Ele te deu. Se envolva. Faça o trabalho que agrade ao Senhor. E que através da sua vida as pessoas reflitam a glória de Cristo através de você. Que possa gerar mudança de transformação. Que possa mudar a vida das pessoas. Então esse aqui é o 8º passo, a 8ª sabedoria de Deus, a 8ª chave, né? Sirva a Deus com seus dons. Em 9º lugar, medite na palavra do Senhor com profundidade. Meditar é mais do que ler, gente. É absorver, é refletir, é aplicar. A meditação bíblica renova a nossa mente e transforma o nosso coração. Exatamente. Ah, pastor, eu estou lendo a Bíblia. Não é só ler, é absorver, é refletir, é meditar, é aplicar. A meditação renova a nossa mente e transforma o nosso coração. Olha o que diz o Salmo de número 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A última chave que eu vou deixar para você. Isso aqui é muito importante. Se você ficou comigo até agora, escreva aqui nos comentários. Deixa eu ver quem ficou comigo até agora, porque foram 10 chaves aqui, só falta uma. Escreva aqui, em nome de Jesus. Escreva assim: 10 passos para focar em Deus. Escreva assim: 10 passos para focar em Deus, em nome do Senhor Jesus. Aí eu vou ver se você ficou comigo até agora. Gente, deixa o seu like, aperta o joinha em nome do Senhor Jesus. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixa o seu like, gente, aperta todo mundo o like agora aí, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aperta aqui o botão inscreva-se. Vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Depois disso, você vai estar inscrito aqui no nosso canal, vai receber todos os dias a palavra do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? A última chave é o seguinte, olha, persevere, mesmo quando não sentir vontade. Isso aqui é importante. Persevere, mesmo quando não sentir vontade. Eu vou te ser bem sincero, nunca deixei de ser sincero. É só uma forma de expressão, mas é verdade. E é fato que eu vou te falar agora. Nem todos os dias serão fáceis. Nem todos os dias serão fáceis. Agora, o foco espiritual exige constância, mesmo nos dias mais nublados da sua alma. A exemplo disso é o próprio Senhor Jesus lá no jardim do Getsemane. Mesmo em profunda angústia, Jesus perseverou em oração e foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero deixar aqui para você 3 lições para você perseverar mesmo quando não sentir vontade. O que eu tenho que fazer, pastor? Faça isso aqui, ó. Em primeiro lugar, lembre-se que a fé não é baseada em sentimentos, mas em convicção. Vou repetir. Lembre-se disso. A sua fé não é baseada em sentimentos, mas em convicção. Segundo lugar, segunda coisa que eu quero deixar para você, segunda lição. Tenha sempre versículos na sua mente e no seu coração. E se for possível, em locais visíveis, escreva em locais que você possa ler esse versículo. Que versículo? Versículo de encorajamento. Versículo que te dá ânimo, te dá forças para vencer. Isso é muito importante. Aquilo que os teus olhos veem, teu coração vai sentir. Aquilo que o teu ouvido ouve, vai gerar um sentimento. Isso é muito importante. Você lê versículos chaves para você ter encorajamento espiritual. Em terceiro lugar, busque ajuda, tá bom? Quando você se sentir fraco ao ponto que você não consegue sozinho. Porque é preciso, muitas vezes, você ter, como eu disse agora há pouco,
amigos, amigas, mentor ou mentora que possa te ajudar na jornada da fé, na jornada com Deus. Esta é a palavra do Senhor hoje para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ore com o pastor, ore assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém. E eu declaro que a presença de Deus esteja sobre esta vida, esta casa e esta família. Que o Senhor te dê força e te ajude e te renove em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu vou deixar aqui na tela final mais uma palavra do Senhor para você. Continua com a gente, que Deus vai continuar falando ao teu coração. Um forte abraço.